No tutorial dessa semana eu vou ensinar essa maquiagem para editorial, uma pele muito levinha, um acabamento natural e esse olho metalizado que tá tudo. Então se você trabalha com fotógrafo, se você tem vontade de ser um maquiador de editorial, assiste esse vídeo porque ele tá muito bom. Quando se trata de pele de editorial, eu acho que um ponto muito importante é como você faz a preparação dessa pele. Eu tenho esse hidratante da Embryolisse aqui comigo por muitos anos e ele nunca me deixou na mão. Ele é branquinho, mais espesso, só que ele não deixa também a pele oleosa, sabe? Eu já apliquei na minha pele, mas eu vou aplicar só pra mostrar pra vocês o quanto ele é branquinho, porque ele tem uma camada mais grossinha mesmo. Ele restaura e regenera a pele quase que instantaneamente, o que dá uma hidratação mais profunda mesmo para a pele. Se tratando de modelos, de influenciadoras que estão o tempo todo com maquiagem, eu acho que você precisa de um produto assim. Esse produto ele é muito bom para ter na maleta. Outro ponto importante, se tratando de uma preparação de pele, é que eu não aplico nenhum outro produto além do hidratante, juro. Mas eu acho que qualquer produto que você adicione, são camadas mesmo a mais na sua pele. E quando se trata de uma foto de editorial, você quer aquela pele muito limpa, uma pele real, sem textura. Então quanto menos produto, melhor. Até porque o fotógrafo, ele vai corrigir aquela pele. Então você não precisa adicionar uma textura extra ou se preocupar muito em cobrir e deixar aquela pele perfeita. Vou fazer a aplicação com a base da Giorgio Armani. Eu vou aplicar na minha mão essa base. E aí com um pincel Kabuki, esse é o Real Techniques 200, eu vou encher o meu pincel de produto. E eu vou começar do centro do meu rosto, dando batidinhas e vou levando para as extremidades. Essa é a principal diferença quando se trata de uma pele de editorial para uma pele de maquiagem social, porque uma pele de social, onde a pessoa vai para um evento, ela tem que durar, ela tem que também ter mais correção, porque pessoalmente você consegue ver as espinhas, você consegue ver as olheiras e você quer segurança, você quer sair de casa e não quer ficar pensando na maquiagem, porque a pele de editorial, o maquiador e o fotógrafo, eles estão ali com você o tempo todo. E aí essa correção, ela tem que ser bem pontual. E eu gosto de bases que dão uma cobertura leve, como se fosse um tinte, aquela da Dior, ou essa da Giorgio Armani, que ela tem um efeito bem levinho. Eu acho que a base ela tem que ser aplicada de maneira bem levinha e ser uma base de cobertura leve a média também, para você conseguir ainda enxergar a pele embaixo. Uma base translúcida, eu acho que, se tratando de editorial, são as melhores opções. Eu tô gostando bastante dessa da Giorgio Armani. Eu já trabalhei muito com a Light Reflection da NARS. Aquela base fluida da Dior também é perfeita. As bases, elas funcionam também para maquiagem social. A diferença tá na maneira que você aplica e nos passos que vem antes. Por exemplo, a minha pele ela é oleosa. Se eu fosse para um evento, eu gostaria de aplicar um primer mais aqui na região T. Eu também selaria essa pele com pó, para que ela durasse, porque é disso que se trata uma maquiagem quando você precisa sair, né? Você não precisa disso se tratando de uma maquiagem de editorial, porque você vai estar ali com o fotógrafo corrigindo o tempo todo, então é muito pontual realmente o que você faz. Eu acho que o que vem na minha cabeça, assim, quando se trata de uma pele de editorial é textura de pele, menos produto, pele uniforme, mas sem você conseguir ver que tem maquiagem ali, sabe? Esse é o resultado da pele. E por que eu gosto de fazer a aplicação com esse pincel que é mais Kabuki? Porque ele absorve o produto. Então quando você vai depositando, ele vai depositando de maneira uniforme na sua pele. Ele não vai ficar marcado pontos onde tem produto no pincel e aí você passa na pele e ele risca. E ele fica um efeito translúcido bem bonito, que não esconde ainda a textura da minha pele. Para deixar essa pele ainda mais natural, eu vou aplicar a Bruma de fixação da MAC. Com a esponjinha, eu vou dando batidinhas para dar um acabamento melhor nessa pele, deixar ela mais natural ainda. Com o corretivo cor da minha pele, esse é o NARS 2.4, eu vou aplicar bem pouquinho produto para fazer correções pontuais. Na olheira, nas manchinhas, em qualquer lugar que esteja sobressaindo, que você consiga ver uma coloração diferente. Esse é bem o tom da minha pele, tá? Batidinhas, mas ó, a minha mão tem que ser muito leve aqui, porque senão você vai tirar o produto e aí você vai ter que fazer uma correção de novo. E aí vai ser mais uma camada de produto. Então mão bem levinha aqui. Eu pego até no finalzinho da esponja pra deixar a ponta bem levinha. Tem muita diferença a maquiagem pra editorial?
e maquiagem social, olha, não tem. O que eu faria diferente é, como eu falei, aplicar um primer. Eu acho que eu teria menos cuidado na hora de fazer essas correções. Talvez eu aplicasse até um produto numa área maior por conta da praticidade. E com certeza eu selaria, passaria mais pó para segurar também essa maquiagem. E quando eu faço pele de editorial, como eu acompanho o ensaio, como eu já falei, eu prefiro ir corrigindo do que passar pó em tudo, sabe? Então, acumulou ali nas linhas, saiu um pouquinho do lugar porque a modelo encostou a mão no rosto, você vai e corrige, dá batidinhas de novo com a esponja, enfim. Na hora de aplicar o corretivo para iluminar, esse é o NARS Light 2. Muito cuidado, porque aqui você tá colocando mais produto. Às vezes eu nem faço essa correção. Já tem um brilho lindo aqui, então nem precisa fazer essa parte, mas eu vou ensinar vocês, caso vocês queiram. Então, assim, muito pouquinho produto de novo. Que isso aqui já vai ser mais do que o necessário. Geralmente, o fotógrafo ama quando você entrega a pele pronta, que ele não precisa fazer nada assim na edição. Que você facilita o trabalho dele, então ele só tem que focar na modelo para corrigir algum pelinho, alguma espinha, até pintinha às vezes. Chama mais atenção do que o fotógrafo quer, então eles removem algumas pintinhas. Mas é um trabalho muito delicado, sabe? Que não vai demandar dele muito mais tempo. Então é legal você já dar uma iluminada, uma contornada bem de levinho, gente. Acho que o segredo aqui é o menos. Quanto mais delicada a maneira que você aplica os produtos, é o segredo para pele de editorial. Ó, eu achei que pesou um pouquinho o efeito, então eu vou aplicar a bruma de novo para tirar um pouco desse aspecto de maquiada, sabe? Aí com a esponjinha eu vou suavizar esse efeito. Pó, eu vou usar esse da Laura Mercier translúcido. Esse pó nunca me deixou na mão, gente. Eu já vi gente falando que ele estoura, né? Na hora que você faz o flash. Mas eu acho que da maneira que eu aplico, é tão pouquinho produto. E outra, até no dia a dia, quando eu preciso aplicar mais um pouquinho, minha preparação de pele é quem diz se esse pó vai estourar. Aqui eu tô aplicando só nas minhas linhas finas em volta do meu olho. E eu vou aplicar um pouquinho nessa área aqui em volta do nariz, porque esse pó, ele dá um blur. Então ele vai naturalmente corrigir os meus poros aqui, mas sem pesar, sabe? Só suavizar mesmo. Eu recomendo a aplicação com o pincel. A esponjinha, eu tô falando que não pode, tá? Aqui é tudo sobre a minha visão como maquiadora para editorial. Não é uma regra para todo mundo, é a maneira que eu gosto de fazer, o que funcionou melhor para os meus trabalhos. O pincel faz uma camada mais natural, então corrige, melhora a textura dos meus poros, mas ele não faz um chapado, como se eu não tivesse os meus poros. E o efeito da esponjinha, ele faz isso. Então, um evento social, uma maquiagem social, eu gosto muito de aplicar o pó com a esponjinha. Se tratando de uma maquiagem de editorial, eu prefiro com o pincel. E ó, eu apliquei muito pouquinho produto, eu peguei no pincel, bati, tirei o excesso e apliquei bem pouquinho só nas linhas aqui e nos poros aqui. Eu não vou aplicar em mais nada no meu rosto. Agora o contorno ou bronzer é um assunto assim bem delicado. Eu não gosto de fazer contorno ou bronzer para uma pele de editorial, mas eu gosto de trazer uma certa profundidade. Então, se trata assim de um contorno. Mas eu jamais, assim, não vou falar jamais, mas é muito difícil você ver eu aplicando o contorno direto na pele para uma maquiagem de editorial. A maquiagem de editorial, ela é muito o menos. Eu acho que eu tenho que falar isso o tempo todo, sabe? Porque, por exemplo, a minha maneira de aplicar, eu vou aplicar esse produto na minha mão. Esse aqui é da Bobbi Brown, ele tem um tom marrom, mas ele é um pouquinho mais frio. Ele chama Cool Almond C086. E com o pincel da minha base, porque ele está sujo de base, eu vou pegar da minha mão e eu vou fazer assim, ó, muito pouquinho produto, contornando o meu rosto, ou até mesmo não fazer esse passo. Mas eu acho que se você souber, você vai valorizar essa maquiagem. Na dúvida, eu diria, não faça, mas eu tô aqui pra ensinar. Então bora aprender a fazer bem bonitinho, bem natural, porque me dá pavor, assim, de ver um contorno muito forte, porque se for a proposta, se eles te pedirem, é diferente.
E o fotógrafo também consegue fazer correção de luz e sombra na edição. Você vê que naturalmente o meu rosto já tem contorno? Então é isso, é só você valorizar que já tá ali, mas de maneira muito natural. Porque vamos dizer que o fotógrafo ele estoura um flash naquele rosto, então é legal ter um contorninho ali pra ficar natural mesmo. E o rosto naturalmente já tem esses contornos. Não esqueçam da orelha. Vai puxando a base pra orelha. Se você for fazer este contorno, deixar o rosto mais quente, traz também pra orelha, desce pro pescoço. Se a modelo estiver mostrando o colo, desce também a base. Eu gosto de misturar daí a base com o hidratante para deixar ainda mais natural. E se você for esquentar o rosto, desce também pro pescoço, aqui pra clavícula. Só assim, pra deixar natural mesmo, pra deixar tudo uniforme na hora da cor. Eu não vou contornar o meu nariz, não vou. Não consigo, assim, fazer uma sombra ali na hora de você pensar numa foto, a gente vai dar um close gigantesco, assim. O nariz tem naturalmente o seu contorno, então... Mesmo se tratando de maquiagem, eu acho que a maquiagem de editorial, ela é diferente. Tipo, não adianta. Você tá indo pro natural, você não tá indo pra maquiagem, pra correção. Você quer algo diferente, cores mais exóticas, sabe? Então, já vai ter ali um contraste. A pele tem que ser mínima. A pele tem que fazer conjunto daquela criação. Ela não pode ser o destaque, a não ser que a pele seja o destaque. E falo mais, quando a pele é o destaque, tem menos produto ainda. É realmente, assim, muito pouquinho. É a pele. Se você faz uma correção mais pontual mesmo, até a minha base teria que ser mais fluida, com menos correção do que essa da Giorgio Armani. Então depende também muito do que você quer, do resultado, do que te pedem, sabe? Pra blush, eu vou aplicar este da Tom Ford, deixa eu mostrar pra vocês, ele tem uma cor terracota, ele chama 01 Café Blush. E o que eu mais gosto desse produto é que ele tem um efeito muito natural, tipo hidratante mesmo. Quando eu aplico, ele fica translúcido, ele entrega cor, mas ele devolve o viço, ele fica natural, com viço de pele. Volto com uma esponjinha pra esfumar, tirar a linha que cria quando você passa o blush, então você vai esfumando, tirando a linha mesmo. Começo aqui na parte mais alta, pertinho do olho, eu subo um pouquinho e aí e desço esfumando as bordinhas. Então, o foco maior é bem nesse ossinho aqui, e aí depois você vai esfumando, espalhando um pouquinho mais esse produto. E pra finalizar, a esponjinha, pra dar acabamento e deixar mais natural. Eu não vou selar esse blush com blush em pó, não vou selar o bronzer com bronzer em pó, eu vou deixar assim, natural, aspecto de pele. Você já ajudou muito o fotógrafo até aqui, porque não tem manchinhas aparentes, a pele tem textura de pele, tem luz e sombra, tem um acabamento natural, um brilho bonito, então você fez um bom trabalho até aqui. Sobrancelhas. Um assunto polêmico, gente, o quanto sobrancelha, muitas vezes, entrega toda a pele natural que você fez, por conta dela estar muito marcada. Então, primeiro de tudo, eu limpo a sobrancelha. E não tem problema a sobrancelha ter falhinhas aqui. O que eu gosto de pensar quando eu vou fazer uma sobrancelha é: tem algo que não está valorizando no meu rosto ou no rosto da modelo? E a partir deste ponto eu faço correções. Por exemplo, a minha sobrancelha desse lado, ela tem um arqueadinho mais certinho aqui. E aqui ela é mais reta. Então eu vou trazer um pontinho aqui. Vou esfumar. Agora ela ficou mais definida aqui, eu vou trazer um pouquinho para esse lado para valorizar os pelinhos que eu já tenho. Então eu vou misturar mesmo nos meus pelinhos. Eu não vou mexer aqui no início da minha sobrancelha, porque fica muito bonito esses espacinhos naturais, mais do que se você vê a sobrancelha preenchida na hora que você dá um zoomão na foto. Confia em mim, não faça a sobrancelha, a não ser que tenham pontos assim muito escancarados que precisem ser corrigidos. Mas preencher a sobrancelha onde já tem o pelinho, eu não faço. Eu acho que é um ponto muito importante, é como se fosse um diferencial mesmo. Quando você olha a foto, você fala: nossa, que natural. Olha essa sobrancelha, olha essa pele, sabe? O gel de sobrancelha, eu amo usar e abusar dele.
Hoje eu quero um efeito natural, então eu vou texturizar primeiro, eu passo assim mais pra cima o gelzinho nos pelinhos. E aí depois eu penteio essa sobrancelha, mas se você quiser fazer um efeito mais selvagem, ou um efeito, enfim, natural, eu acho que o gelzinho de sobrancelha ele é seu aliado, sabe? Você consegue alinhar os pelinhos ou modificar os pelinhos. E dependendo da produção, a sobrancelha dá muita diferença. Eu vou esperar secar esse produto e aí depois eu venho penteando ele. Para fazer a boca, vamos supor que o fotógrafo me pediu uma boca bem natural, porque o olho vai ser o foco. Então, eu vou numa textura de balme, porque eu consigo ter um acabamento natural, translúcido, onde eu vejo ainda o lábio sem muito acúmulo de produto, mas entrega uma corzinha para deixar aquele lábio mais uniforme. E eu iria num balme bem do tom do lábio dela. Esse é o da Tom Ford, que eu tô assim, viciada. Ele é o Spark Lip Balm. Ele é aquele que tem muitos brilhos que eu já trouxe aqui pra você. Uma cor que funciona pro meu tom de boca. Mas eu iria pro tom de boca da modelo. Esse produto é muito versátil, ele é muito bonito. Eu acho que ele dá assim pra qualquer tonalidade de lábio. Agora eu vou fazer um contorno labial, mas assim, muito sutil, muito sutil. De novo, se o lábio não é o foco, ele tem que estar o mais natural possível. Então, na hora de fazer o contorno desse lábio, é realmente corrigir as simetrias. E eu acho que se a simetria ela é um ponto muito próprio da modelo, é até legal deixar sem perfeição, deixar sem corrigir, sabe? Vou arrastando o balme. Para fazer um contorno mais simétrico. E essa cor, ela é muito do tom do meu lábio também. Chama Be Legendary. Esse lápis é da Smashbox. Agora, se o foco é o olho, essa é a parte mais legal, porque se tratando de uma maquiagem editorial, você pode ser muito criativa, você pode realmente sair fora da caixa, estourar a bolha, sabe? E aí o mais legal é brincar com texturas e cores opostas. Eu gosto muito de trabalhar com aquele disco das cores que tem as cores opostas e as cores complementares do Google mesmo. Você pode abrir na hora do seu shooting, se você já não tiver programado, né, que geralmente eu programo o que eu vou fazer. Mas, e olhar as cores quando elas são opostas, são cores assim que você não faria numa maquiagem normal, mas quando você tá fazendo publicidade, você pode arriscar e ir pra um lugar muito criativo, dependendo também do seu cliente. A sombra de hoje, gente, ela é assim de outro mundo, juro. É muito linda. Não vou nem fazer suspense, olha aqui. De novo, Tom Ford, olha quanto dedo tem na caixa. E o que eu acho mais chique é que vem nesses veludinhos assim, muito chique, fala. E essa embalagem aqui também, fala sério. Tem o Tom Ford aqui. Essa cor é a 01 Emerald Dusk. Vou mostrar a perfeição dessas cores. Elas são cintilantes. Ah, vai cair os pincéisinhos aqui. Muito fofos, por sinal. Que bom, já caiu o plastiquinho também. Mas olha, elas são cintilantes. Vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês. Elas são lindas. Até abaixei a luz pra ver se vocês conseguem ver de tão clarinha que são essas sombras. Elas são bem translúcidas, que eu gosto bastante. Mas a branca aqui, ó, ops, ela desaparece, é realmente um iluminador. Mas dá super pra ver a cintilância na aplicação e na paleta. São tons lindos. Vou prender meu cabelo pra ficar mais fácil de fazer o olho aqui pra vocês. Eu vou usar um lápis azul marinho, esse é da Estée Lauder, chama 01 Marine. E ele tem um lado azul clarinho também. Vou fazer um delineado meio gráfico na minha pálpebra, então eu vou começar pelo lápis. Vou fazer esse cantinho interno aqui primeiro. A gente fazer um contorno aqui, nessa voltinha, e outro contorno aqui. Com azul clarinho, eu vou preencher mais o meio aqui.
vou dar uma esfumada bem de leve pra tirar essa marcação. Vou apontar mais um pouquinho esse lápis pra ficar com a ponta bem fininha. Gente, esse apontador da NARS, juro, vale o investimento. Eu tenho muito pavor de apontador que só fica quebrando a ponta do lápis, sabe? Às vezes é o lápis também que não ajuda, mas esse apontador é muito bom. Eu vou limpar esse meio porque eu não quero que eles se encontrem aqui. Agora com o pincel bem petitiquinho eu vou aplicar essa sombra brilhante. Esses pozinhos que caem aqui, pega bem na pontinha assim do pincel, com a mão, com o dedo bem levinho e varre. Se ainda ficou alguma sujeirinha, pega a vassourinha que você fez a sobrancelha, também varre. Varrendo. Varrendo, varrendo, varrendo. Com a sombra branca mais clarinha, eu vou selar essa área aqui, iluminando já esse cantinho. Aplicar delineador preto bem nos cílios internos aqui, pra dar um acabamento melhor. Eu ia aplicar o branquinho aqui, só que eu tô achando que esse branquinho, ele vai desaparecer da paleta da Tom Ford. Então eu vou aplicar o branquinho da Lancôme, que ele tem um efeito muito maravilhoso. Deixa eu aplicar aqui um swatch pra vocês verem. Ele tem mais branco na composição, então ele vai entregar mais cor pra esse olho. E eu vou subir aqui pra sobrancelha. O legal da sombra cintilante é que ela vai mesclando tudo, então ela já vai esfumando as cores de baixo. Parece que eu ainda tô sentindo falta de alguma coisa pra dar acabamento. Então eu vou aplicar uma sombra prata da MAC, essa cor é a Discotheque Force. Com o meu dedo eu vou aplicar bem nesse cantinho interno aqui. Tá vendo como era isso que faltava? Uau! Vou passar rímel preto pra gente ver como tá esse olho, pra finalizar. Qualquer coisa eu volto com mais sombra. Esse rímel é o MAC Stack. Eu acho que um ponto bem importante é, dificilmente também eu trabalho com cílios postiços. E embaixo eu vou aplicar o azul. Ele tem um efeito bem sutil, esse é o da L'Oréal, Voluminous. Agora que eu fiz os dois olhos, a gente vai dar os acabamentos finais para que essa modelo possa ir fotografar, vamos dizer assim. Deixa eu tirar o zoom. O que eu vejo aqui? Que a boca ainda tá muito rosa perto do olho, então eu vou dar uma neutralizada nessa boca com a esponjinha, um pouquinho de corretivo. Sentindo falta dessa sobrancelha mais pra cima, assim, bagunçadinha, mais natural. Eu finalizaria esse look assim, sem chamar muita atenção pro blush ou pra boca. Esse olho metalizado, ele já tá roubando bastante a cena.
Então, eu acho que se tratando de maquiagem de editorial, de novo, o menos é mais. Então, não precisa eu fazer uma sobrancelha aqui carregada, não precisa eu fazer uns cílios mais carregado do que isso, porque já tem bastante máscara de cílios. E a pele é o que diz o quão produzida você está. Eu acho que mais do que esse olhão, se tivesse uma pele bem mate ou bem corrigida, essa maquiagem ficaria muito mais pesada do que ela já tá. Para concluir esse vídeo, eu acho que qualquer efeito que venha além do que a gente conseguiu conquistar com essa pele é edição. Você não consegue fazer uma correção de pele muito perfeita que fique natural. Uma pele super natural é uma pele sem maquiagem. Uma pele com maquiagem, ela tem textura de maquiagem, então uma maquiagem de editorial é encontrar esse equilíbrio, o limite da correção, mas que não perca a textura da pele. Assim fica fácil de entender quando você vê aquelas peles perfeitas numa capa de revista, até rolando a tela do Instagram. As minhas fotos mesmo, eu faço correção pontual, eu não faço blur na pele, mas eu tiro as manchinhas, os pontinhos que estão chamando mais atenção do que a maquiagem. Isso acaba criando um efeito de perfeição, que não existe. Eu acho que a gente já tá bem consciente hoje em dia que todo mundo tem textura, poros, linhas finas, e isso é normal, isso é natural. Então a maquiagem de editorial, ela neutraliza esses pontos que chamam mais atenção, mas quem corrige e deixa a pele perfeita é o fotógrafo, por isso que é muito importante o maquiador e o fotógrafo estarem alinhados. Às vezes você faz uma maquiagem perfeita, mas o fotógrafo não entrega o resultado que você tá esperando, e aí você pensa que o problema é seu, mas na verdade é o fotógrafo, ou vice-versa. Às vezes o fotógrafo ele é muito bom e a maquiagem não ajuda o fotógrafo, então ele tem que trabalhar muito na edição, no pós daquela imagem. E aí, com base na minha experiência, é isso que eu trouxe para dividir com vocês hoje, tá bom? Um beijo pra vocês!